Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Vamos então aproveitar esse momento que estaremos aqui para nos conectarmos com a espiritualidade, elevarmos nosso pensamento a Deus, abrirmos o nosso coração, pedimos toda ajuda e todo auxílio que viemos em busca. Pediria a todos que permanecessem em silêncio durante os trabalhos, desligassem os seus celulares ou colocassem no silencioso e também que me acompanhassem na prece para a abertura dos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o comportamento que vocês encarnados devem ter em relação a um ente querido, a um conhecido seu que acabou de desencarnar. Como que vocês podem ajudar esse espírito na passagem para o plano espiritual? Porque não se enganem, mas o comportamento dos que aqui ficaram e que eram próximos a esse espírito que desencarnou é de fundamental importância para que esse espírito consiga um pouco mais de equilíbrio, consiga um pouco mais de tranquilidade para fazer essa passagem. Muitas vezes nós vemos os familiares que ainda estão encarnados ficarem extremamente desorientados, extremamente desacreditados com a situação, inconformados com a situação, e toda essa energia de inconformismo, toda essa agitação emocional, ela chega com grande impacto no espírito que desencarnou. Logicamente, se ele tiver uma proteção espiritual a mais, esses espíritos protetores vão tentar barrar com que essa energia chegue em sua totalidade ao espírito. Mas alguma coisa sempre acaba chegando, porque é energia, a gente não consegue controlar 100% dela. Então hoje eu venho conversar com vocês justamente para orientá-los. Não adianta o desespero, não adianta o inconformismo. Primeiramente vocês têm que parar de encarar a morte como algo ruim. A morte nada mais é do que a passagem, o retorno para o verdadeiro lar de todos nós. Isso daqui é temporário, isso daqui não é bom, isso daqui não é a verdadeira vida de vocês. Apesar de existir essa distância, porque um está no plano terreno, o outro no plano espiritual, apesar de não existir mais a rotina, não existir mais a comunicação diária, vocês ainda são ligados por elos muito mais fortes do que os terrenos.
Se forem espíritos extremamente afins, espíritos que já viveram outras vidas, outras encarnações juntos, esse elo não vai se quebrar. A partir do momento que chegar a sua hora de voltar para o plano espiritual, em algum momento esse reencontro vai acontecer. E por isso é tão importante colocar isso no coração de vocês e vocês lidarem melhor. Muitas e muitas vezes eu vejo espíritos no plano espiritual que já estão bem, já estão tranquilos com a sua nova condição, mas estão sempre receosos com o que está acontecendo aqui no plano terreno, com seus familiares, estão sempre agitados, querendo saber notícias, porque eles sentem as energias que estão chegando para eles. Eles sentem que seus entes queridos não estão bem, que eles estão inconformados, que eles estão chamando o tempo todo, e daí não conseguem a paz em sua totalidade. Então o que eu venho falar a vocês é, não adianta. Esse sentimento que vocês ficam cultivando só piora a situação. Ao invés de ajudar o teu parente que já está no plano espiritual, você está prejudicando. O tempo que ele já poderia estar muito melhor adaptado, ele deixa de se adaptar de forma plena, porque ele ainda está aqui, porque ele está vendo a pessoa que ele ama sofrendo, ele está sentindo a pessoa que ele ama chamando, e ele quer vir. E alguns, infelizmente, vêm. E daí, meus filhos, o problema está armado. Porque aquele espírito, ele não tem o poder de fazer nada para você. Ele simplesmente está em outro plano, ele não ganhou poderes mágicos. Só que ele está deixando de evoluir, ele está deixando de estar onde ele deveria estar, e o desequilíbrio espiritual chega muito rápido. Até porque quando você está no plano espiritual e você olha para o seu parente que está aqui, você não enxerga apenas ele, você enxerga ele, toda a energia que está ao redor, toda a situação emocional dele, você tem uma visão muito mais ampla. Então, se você não está plenamente equilibrado, esse ente querido que já está no plano espiritual vai ver isso e talvez te traga ainda mais sofrimento. Então, filhos, equilíbrio é a chave de tudo. Chegou o momento dessa separação momentânea, seu parente foi para o plano espiritual, seu amigo foi para o plano espiritual. Eu sei que existe a dor, existe o momento do luto, mas deixe passar. Deixe que esse sentimento ele vá diminuindo com o tempo e fique apenas a saudade. Tem gente que está vivendo luto por uma morte que aconteceu há 10, 15 anos atrás, como se tivesse acontecido ontem. Isso é um absurdo com você que está aqui e com o espírito que está no plano espiritual. Você está fomentando uma energia extremamente pesada que não ajuda ninguém. Então, sim, se deu tempo de sofrer, porque existe a separação, mas coloque limites nisso. Quando vê que está se estendendo demais, muda, procura reorganizar seus pensamentos, bastante oração direcionada inclusive ao espírito, pedindo que ele se tranquilize, pedindo que ele se adapte à sua nova condição, que um dia vocês vão se reencontrar. Procure consolá-lo também, assim como o seu coração. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje é resiliência, a força da alma na jornada evolutiva. Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre um tema de extrema relevância para a nossa jornada evolutiva: a resiliência. Essa capacidade de superar as adversidades, de aprender com os desafios e de seguir em frente, com fé e esperança, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. O que é resiliência? A resiliência, sob a ótica espírita, não se resume apenas à capacidade de suportar as dificuldades. Ela envolve, acima de tudo, a nossa capacidade de transformar o sofrimento em aprendizado, de fortalecer a nossa fé e de desenvolver a nossa capacidade de amar e servir ao próximo. A resiliência na visão espírita, a doutrina espírita nos ensina que a vida é uma escola, onde cada experiência, seja ela alegre ou dolorosa,
tem um propósito educativo. As dificuldades que enfrentamos são oportunidades de aprendizado e crescimento, que nos permitem desenvolver virtudes como a paciência, a humildade, a perseverança e a fé. Como desenvolver a resiliência? Cultivar a fé. A fé inabalável em Deus e na imortalidade da alma nos fortalece nos momentos de dificuldade, nos dando a certeza de que tudo passa e de que a vida continua. Praticar a caridade. O amor ao próximo é a chave para a nossa felicidade e para a nossa evolução espiritual. Ao nos dedicarmos ao serviço do bem, encontramos forças para superar os nossos próprios desafios. Buscar o autoconhecimento. Conhecer as nossas fraquezas e limitações nos permite trabalhar para superá-las, desenvolvendo as nossas virtudes e fortalecendo a nossa resiliência. Aprender com os erros. Os erros fazem parte da nossa jornada evolutiva. Em vez de nos lamentarmos por eles, devemos aprender com eles, buscando corrigir as nossas falhas e seguir em frente com mais sabedoria. Manter o otimismo. O otimismo é fundamental para a nossa resiliência. Acreditarmos que somos capazes de superar os desafios e de construir um futuro melhor nos dá forças para seguir em frente. O melhor exemplo de resiliência que temos é o de Jesus Cristo. Mesmo diante da dor e do sofrimento, ele manteve a sua fé inabalável em Deus e o seu amor incondicional pela humanidade. A sua resiliência nos inspira a enfrentar os nossos próprios desafios com coragem e esperança. Que possamos cultivar a resiliência em nossos corações, transformando as dificuldades em oportunidades de crescimento e seguindo em frente com fé, esperança e amor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. O que a gente tem tentado muito nessa casa é procurar com que vocês tenham uma outra maneira de enxergar a vida de vocês enquanto encarnados. Parece que as pessoas tendem a deixar tudo mais sombrio do que realmente é. Isso às vezes por problemas que realmente existem, mas você não consegue enxergar que o principal para começar a solucionar esses problemas é você mesmo. Pessoas hoje em dia, infelizmente, que estão mais preocupadas às vezes em agradar aos outros do que fazer aquilo que considera correto. Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo coisas que elas entendem como erradas, mas como elas querem participar de determinados grupos ou por que vão falar de mim, então acaba fazendo a mesma coisa que os outros, mesmo considerando aquilo errado. Hoje a gente vê as pessoas com sonhos, e isso não é proibido ter sonhos, mas o proibido de ter sonhos é fazer tudo para isso e esquecer o que está à sua volta. Transformar a tua vida num único ou 2, 3 objetivos, e é isso, e está acabado. Tem algumas frases que a gente escuta que as pessoas não entendem muito o sentido, ou acham que são só frases bonitas que não fazem muitas diferenças, né? Vocês têm que se preocupar, meus filhos, não é nem com o objetivo final, é com o caminhar dia a dia. Isso é muito importante. A gente vê muitas pessoas vivendo num futuro. Eu preciso isso hoje para no futuro eu ter isso. Eu preciso isso hoje para no futuro a minha família ter isso.
E você está esquecendo de viver o hoje. Você nem sabe se você vai estar nesse futuro que você espera. E com isso você acaba deixando de viver o hoje. E o que é o grande problema de viver o hoje? Tudo que você está fazendo hoje, você está criando situações nessa encarnação ou na próxima, com base na tua maneira de agir e de pensar. Basta dizer que muitos de vocês hoje podem estar passando por problemas que não entendem porquê, não faz sentido eu passar isso na minha vida. E se às vezes você olhasse para a encarnação, pode ser que realmente não faça sentido, mas foi coisas que você plantou lá atrás. E hoje você está tendo que refazer porque você fez da maneira errada. E eu gosto muito de falar o refazer, porque de maneira geral as pessoas pensam tudo como castigo. Se Deus está castigando porque eu não fiz o que Ele queria, Deus está castigando porque eu não segui as leis dele. Deus não castiga absolutamente ninguém. Ninguém. E a maior prova que Ele não castiga é que Ele te dá inúmeras encarnações para você refazer os teus erros. Às vezes convivendo com aquela pessoa que você fez tanto sofrer, e você está ali do lado, ambos sem se lembrarem disso, para tentar pelo menos aprender a se respeitar antes de que um sentimento de amor possa aparecer. Então, às vezes, o que vocês estão fazendo hoje é colher frutos do que vocês plantaram lá atrás. Ah, mas então como é que eu vou fazer? Eu vou ficar só sofrendo? Não, meus filhos. Procurem a maneira de fazer primeiro o equilíbrio para vocês, depois as soluções. Se você internamente não está equilibrado, se você emocionalmente não está equilibrado, tudo na tua vida vai ser mais difícil. E não tem como ser diferente disso. Porque quando você está em desequilíbrio, a energia que você está emitindo é de desequilíbrio. Ela está afetando você primeiro. E afetando todos que estão à sua volta. E às vezes os problemas começam a aparecer, você sabe não nem de onde que vinha, de repente uma pessoa começa a agir muito diferente em relação a você. Às vezes você perde a paciência por nada e começa a virar uma discussão. Isso tudo é fruto de uma energia que vocês estão envolvendo em volta de vocês, que vem dos pensamentos e das atitudes. A fé é acreditar que você tem força para enfrentar isso tudo. A fé é acreditar que se Deus deixou você vir nessa encarnação com tudo isso que se programou, que às vezes causa sofrimento, e os sofrimentos vêm porque você tem que agir diferente do que você acredita que está certo, e isso gera sofrimento. Se Deus permitiu isso, é porque Ele confia que você tem força para passar por tudo isso. Porque eu posso garantir para vocês que se ameniza muito, às vezes, o que você espera para uma encarnação. Porque quando você está no plano espiritual, quer se resolver tudo de uma vez. Mas quando vem para cá, a gente sabe que não é fácil. Então as coisas têm que ser amenizadas. Mas a principal coisa, vocês têm que olhar para vocês, para a vida de vocês, para a ação de vocês, para as atitudes que vocês tomam, e parar de culpar as pessoas que estão em volta, mesmo que aquelas pessoas estejam te fazendo sofrer. Porque se você está convivendo com essa pessoa, tem dois motivos. Ou você está indo numa missão para ajudá-la e você pediu, ou você precisa passar de uma situação de viver com uma pessoa que às vezes está te testando de uma maneira negativa. E às vezes esses testes que elas estão te fazendo de uma maneira negativa, na verdade pode ser que você enxergue aquilo como negativo, mas não. Ele está te ensinando uma lição. E muitas vezes Deus coloca na nossa frente alguém que é o nosso espelho. E o que quer dizer isso? É alguém que te trata da maneira que você trata os outros. E você enxerga aquela pessoa te tratando mal, mas você não enxerga que você trata os outros às vezes da mesma maneira. Então Ele está te mostrando isso, está muito sofrimento, isso não te traz sofrimento? Será que você não tem que parar de fazer as outras pessoas sofrer por lidar da mesma maneira em situações do dia a dia? Todo mundo pensa em tudo muito grande. Ah, porque eu tenho que resolver a fome do mundo, porque eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que construir casa para todo mundo.
Deus não pediu nada disso para ninguém. E a gente fala, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar. Não precisa de nada disso. É o teu comportamento. O principal de tudo é tratar as pessoas com respeito. Ninguém precisa de dinheiro para tratar os outros com respeito. Ninguém precisa de dinheiro para tratar alguém com carinho, principalmente as pessoas que estão em volta de você. Como Jesus falou, se preocupe primeiro com o próximo, aquele que está mais próximo de você. Tem pessoas que tratam pessoas à distância, às vezes pela internet, com carinho, com amor, e quem está do lado, indiferença. Hoje existe um sentimento que eu acredito que seja até pior, às vezes, do que tratar, às vezes, de uma maneira grosseira, é a indiferença. Tem pessoas que são simplesmente indiferentes aos que estão em volta. E eu digo isso em tudo. A pessoa às vezes vai num lugar, alguém abre uma porta para você, você passa. É o trabalho dela. E custa agradecer, desejar um bom dia. Alguém te atende em algum lugar, está fazendo o trabalho dela. Custa agradecer. Às vezes aquela pessoa até nem te trata tão bem. Você sabe os problemas da vida dela? Mas ela não deveria descarregar os problemas da vida dela em cima de você. Com certeza ela não deveria fazer isso. Mas quantas vezes você já fez isso com outras pessoas? E daí você fala, puxa, vocês têm que entender que eu estou com um problema, que eu estou nervoso, então vocês têm que entender. Isso dentro de casa é outra coisa impressionante. Tem pessoas que acham que as pessoas que convivem dentro da casa têm que sempre entender que ele está nervoso, que está irritado, que tem problema, e aceitar as grosserias. Não pode ser dessa maneira, filhos. Tudo que vocês pensam, tudo que vocês agem, tudo que vocês fazem, cria uma energia, gera uma energia e afeta o teu corpo. E como é que você vai tirar essa energia negativa? Substituindo por uma coisa positiva. Você pode fazer isso ao teu tempo, mas quando a gente fala que colhe o que plantou, é exatamente isso. Estamos falando de energias. O teu corpo espiritual ele está com todas as energias que você faz a cada minuto da tua vida. E quanto mais pesadas essa energia, mais complicadas vão ser as tuas encarnações. Porque você vai ter que lidar com essas energias que você colocou ali. E às vezes não é nem relacionado à pessoa, é relacionado à situação. É isso que vocês têm que entender. Quando vocês fazem alguma coisa errada, nem sempre está relacionado àquela pessoa, mas à situação. Você fez uma coisa errada, que às vezes você sabe que está errado e continua fazendo, energias negativas no teu corpo. E às vezes você faz alguma coisa errada que você nem entende que está errado. Isso ameniza, ou não entendimento ameniza, mas a energia está ali. Você vai ter que aprender essa lição que é errado fazer aquilo. Então quando se fala de castigo, não é castigo, é aprendizado. Você vai ter que aprender a maneira correta de agir e de reagir. E quem programa isso é você. Então quando você chega no plano espiritual, você fala, meu Deus, eu estou agindo de novo. Mais uma encarnação que eu estou fazendo a mesma coisa, agindo da mesma maneira. Eu preciso fazer diferente, para que a tua consciência fique leve. Então, está vendo? É tudo a você. Quanto mais leve a tua consciência, mais você evolui. Quanto mais a tua consciência está pesada, mais você fica preso aqui. E as dificuldades de uma encarnação num planeta que ainda está muito pesado de energia. Então, é tudo relacionado a você. Por isso você tem que se avaliar e dizer, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou mandando para os outros, que uma parte é tua? Porque essa é a grande justiça do nosso Pai. Tudo que você deseja para o outro, uma parte é tua. É tão difícil desejar coisas boas para os outros? Eu acho que não, né? Claro, desde que seja de coração. Falsidade não adianta. É uma energia de falsidade, daí que também não é boa. Então está tudo na mão de vocês. A vida é complicada, mas tem gente complicando muito mais. Tem gente que chega no fundo do poço, pega a pá e começa a cavar porque não é o suficiente. E continua culpando os outros. Olhe você, olhe o teu dia a dia, olhe o que você está fazendo. Qual é o retorno disso?
são coisas negativas, tente fazer diferente. Aqui é exatamente isso, tentativa e erro. Vai tentando, mas não pare. E principalmente não sejam tão críticos com vocês mesmos. Errou. Aprenda com o erro, não cometa de novo e tente fazer novamente, nem que isso seja 1 milhão de vezes. Não tem problema, o Pai deu a cada um de vocês o livre-arbítrio de vocês escolherem o ritmo da evolução de vocês. Ele não está lá em cima bravo, chateado, magoado com ninguém, bem pelo contrário. Os braços abertos, esperando cada um de vocês, e cada um vai chegar no ritmo. Olhem para vocês, parem de culpar o mundo, a Deus, a espiritualidade, ao obsessor. Se você tem um obsessor do teu lado, sinto muito, você está fazendo alguma coisa para atrair, porque senão ele não estaria ali, porque a energia é diferente. Você atraiu com a tua maneira de pensar, então a culpa é sua. Ele está errado de te fazer mal, com certeza, mas se ele está do teu lado, é porque você abriu as portas com os teus pensamentos, com as tuas atitudes.